Dia 15. Nós entramos hoje na terceira semana que tem o tema primeiro as raízes, depois os frutos. Nós devemos nos acostumar com essa ordem de primeiro olhar para as nossas raízes. E a gente deve entender que os frutos, eles vêm, é o natural. Hoje, a lição de hoje, ela fala a respeito da síndrome da disfuncionalidade, onde muitas pessoas acabam caminhando, chegam até um determinado ponto em algum sonho, algum objetivo importante que tinha da vida, mas de tempo em tempo elas acabam caindo de novo numa estaca zero. Ela menciona que esse desempenho é aquém da capacidade do organismo. Ele revela certo tipo de desajuste em relação ao propósito para o qual nós fomos criados. Então, ela vem mencionando a parábola de Lucas. Ela fala em Lucas 13:6, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou. Aqui a gente pode observar uma árvore disfuncional. Ela foi plantada no meio de videiras férteis, mas aquela figueira ela não correspondia ao lugar onde ela fora plantada, nem aos frutos que ela deveria produzir. Por isso que o Senhor pediu que arrancasse aquela figueira. Então, aqui a gente já começa a aprender o quê? Que às vezes a gente se percebe também nessa disfuncionalidade, porque a gente olha e a gente não vê frutos, a gente não vê caminhada, a gente não vê crescimento, a gente não vê vida. E às vezes se a gente para perceber, nós somos pessoas que às vezes estamos aí dispostas a um monte de coisa, estamos 7 dias dentro de uma igreja, mas o que diz realmente de uma vida prática com Jesus não existe. Às vezes alguém aparenta algum fervor, uma espiritualidade tão grande aos finais de semana, mas na segunda-feira encontra-se sem propósito. Você já se viu assim? Eu me lembro que eu escutei um exemplo da Vitória, filha da Vivi, que fala assim, que isso, essa frieza, essa falta de intimidade com o Senhor, ela é como se fosse aquela esposa que quando o marido chega, ela está com a casa perfumada, ela está de banho tomado, ela está muito bonita, ela prepara uma boa mesa, depois da mesa ela serve um cafezinho, tem um bolinho fresco, quentinho, que ela tinha acabado de fazer. E aí é aquela casa linda, os filhos maravilhosos, tá tudo lindo. E a hora que a esposa vai dormir, ela dá um beijo no marido, ela fala, agora eu estou indo dormir, dirige-se à sala e ela fala, eu vou dormir aqui. Ou seja, ela não tem intimidade nenhuma. Ela faz tudo aquilo como se fosse algo no automático, algo que ela sabe que ela tem que fazer, mas a intimidade com o seu esposo é zero. Às vezes nós acabamos vivendo dessa forma, nós queremos fazer, e nós não temos intimidade nenhuma com o Senhor, o dono de todas as coisas que nós fazemos. Então, ela começa a falar aqui as questões que tratam essa disfuncionalidade. Em primeiro lugar, ela separa dizendo assim, ó, que é impossível quando a gente deseja agradar a todas as pessoas, que a gente não vai conseguir, que a gente vai ficar sufocada, a gente vai se entristecer e a gente vai se frustrar. A gente vai ter uma vida disfuncional porque nós vamos ficar procurando expectativa nos outros. E a nossa expectativa tem que ser no Senhor. Tem gente que ainda não consegue falar não para os outros. Tem gente que ainda vive tentando agradar as outras pessoas. E por que ali, por exemplo, no caso da figueira, ela estava num solo bom. E aí, Deus tinha mandado cortá-la. Por quê? Porque ela continuava improdutiva. Ela tinha um solo bom, ela estava com nutrientes bons, mas ela não conseguia produzir nada. Então, qual a árvore, qual a razão de uma árvore colocada junto com as outras ali, num solo bom, absorvendo nutrientes, mas não dava fruto? Por isso que o Senhor vem e Ele nos ensina. A árvore que não está dando frutos, ela tem que ser cortada. Então é às vezes a gente está com as nossas expectativas voltadas para o homem, ao invés de as nossas expectativas voltadas para Deus.
A gente não produz mesmo. O Senhor não tem nada a ver com aqueles nutrientes, às vezes, que estão entrando ali. Às vezes a gente está buscando coisas que não tem nada a ver com Deus. Por isso que não está gerando fruto. Em segundo lugar, ela fala que a disfunção pode ser uma consequência natural na vida em quem desconhece a própria intimidade. Ou seja, às vezes a gente diz, né? As pessoas não são iguais umas às outras. E às vezes a gente acha que a gente é. Às vezes a gente acha que a gente está ali igual a todo mundo, a gente vive se comparando, a gente se aterroriza com a nossa aparência física, a nossa estima é lá embaixo, a gente não valoriza a nossa história, a razão da gente chegar onde a gente chegou, de tudo aquilo que a gente já passou na nossa vida, da construção que Deus fez, da semente que deu vida, que floresceu. A gente só acaba olhando às vezes para o outro, para o outro, para o outro. E é isso assim, é uma consequência natural essa disfunção, porque a gente não vai estar olhando para a nossa identidade. Cada uma de nós é uma. Então, isso vai trazer tristeza, vai trazer angústia, vai trazer medo. Há muitas mulheres que não sabem para onde correr nem o que fazer da vida. No entanto, o essencial é que você descubra quem você é em Cristo, a fim de com você cumprir o seu propósito durante o seu tempo de vida. E aí, jamais ocupará a boa terra em vão. Jamais o Senhor vai falar, olha, tira dali, porque você vai estar florescendo e dando os frutos necessários. Então, primeiro, não se preocupe com as expectativas dos outros. Os outros vão ter sempre expectativas altas a nosso respeito. Não adianta querer agradar, porque é aquela velha história, se você faz, vão falar, se você não faz, também vão falar. Você tem que fazer com excelência, como se fosse para Deus. Nós já aprendemos isso na Bíblia. E em segundo lugar, lembre-se que ninguém é igual a ninguém. Todas as pessoas são diferentes e você é diferente. Você tem a sua identidade, você tem o seu jeito, você tem o seu jeito especial de ser e Deus te colocou na terra exatamente para cumprir aquilo que Ele deseja com aquele aspecto que você tem. Então valorize-se. E em terceiro lugar, nós nutrimos uma vida disfuncional quando tentamos clonar alguém que admiramos ou invejamos. Nós podemos até aprender com as pessoas, mas a gente desejar ser aquilo que a pessoa é. Ela vem aqui, ela traz no livro, ela traz em alguns vídeos também que ela faz, que ela, quando ela tinha uma missão, né, de estar ali na igreja, ela fala que uma vez uma irmã falou para ela que ela tinha o dom de louvor e ela queria cantar. Aí ela perguntou, você canta? Ela falou, não, nunca cantei. Então você poderia cantar para mim agora, por favor? Aí ela falou que a moça foi cantar e assim que ela terminou, ela comentou com muito amor para ela. Querida, provavelmente não foi Deus que lhe disse isso, né? Que você tem o dom de cantar. Então, ela em seguida ela falou a respeito da identidade. Ou seja, às vezes a gente acha lindo aquela pessoa que está ali cantando, aquela pessoa que está ali louvando, aquela pessoa que tem a habilidade para costurar, aquela pessoa que tem habilidade para fazer, sei lá, comida salgada, comida doce. Tem gente que é maravilhosa, mas às vezes a gente não tem. Às vezes Deus não me chamou para aquilo, e Deus te chamou para algo que vai te fazer muito feliz e é naquilo que Ele quer trabalhar em você. Então a gente tem que agir com a motivação que vem do Senhor. Dizer, Senhor, o que realmente eu mais gosto de fazer e que eu faço aquilo com facilidade. Porque quando a gente gosta, a gente vai fazer com tamanha facilidade, aquilo vai sair natural. Então a gente pode dizer, Senhor, tira de mim tudo aquilo que eu quero replicar de outra pessoa para que os meus frutos sejam disfuncionais. Não vai prestar para nada. Então aprenda a ser você mesma. Em quarto lugar, ela fala que nós também nos tornamos disfuncionais quando nós não agimos alinhados com o nosso chamado. Quando isso acontece, desperdiçamos tempo e energia fazendo o que Deus não nos ordenou. É
é aquela questão, né? De que a gente vai estar fazendo aquilo com peso. A gente vai estar fazendo aquilo não fácil. Ela menciona no livro quando ela quis fazer assistentes, trabalhar como um trabalho social, ela desenvolvia na ala feminina de um presídio da cidade. Ela fala que ali ela aprendeu a ter respeito e admiração pelos assistentes sociais. Foi quando, certo dia, ela decidiu ser assistente social. E aí ela falou assim que ela foi percebendo, né, que na faculdade ela nunca percebeu que o tempo passava tão devagar, né, e aquele curso foi se tornando enfadonho, ou seja, ela admirou. Às vezes a gente admira as pessoas e a gente quer fazer aquilo, mas ela fala que num determinado tempo ela foi sincera e disse: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Nada disso tem a ver comigo. E aí o fato de desistir me fez sentir incompetente, ela fala no livro, por algum tempo, mas depois entendi que eu não havia sido chamada por Deus para efetuar aquela profissão. Então não se desgaste, nem perca tempo em fazer algo que é paralelo ao propósito que Deus tem para você. Então, assim, neste dia, mulher, que você possa compreender que para superar a disfunção da sua vida, para o propósito que Deus te criou, você tem que evitar a tentação de agradar a todos, precisa conhecer profundamente a sua identidade no Senhor, sem tentar reproduzir outra pessoa, e finalmente você deve alinhar a sua vida ao chamado de Deus. Assim, seremos frutíferas. Então repense na sua história, repense naquilo que está pesado, ore, busque em Deus aquilo que realmente vai sair de você com amor, com satisfação. Eu creio que o Senhor nunca vai dar algo como propósito para as nossas vidas que a gente vai estar fazendo com um peso, reclamando. Quando a gente olha, a gente fala: ai, de novo tenho que fazer isso. E não. Quando o Senhor dá, é algo que sai natural. Que Deus te abençoe, que Deus fale com você.